Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é dia 1º de maio, começamos então com um domingo este mês dedicado à Virgem Maria. Que nós possamos buscar a sua intercessão no início desta manhã dominical. E hoje também pedir a intercessão de seu esposo São José, recordando-o como São José operário, o homem que trabalha, que protege todos os trabalhadores e trabalhadoras. Que Deus então abençoe você, meu irmão, minha irmã, que faz do trabalho, de fato, uma atividade importante da sua vida. Peçamos por todos que estão desempregados, para que possam encontrar, de fato, um emprego digno para a sua vida, para que possa realizar-se. Iniciemos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher a palavra de Deus deste terceiro domingo do tempo da Páscoa, que nós possamos também, como Pedro, dizer ao Senhor: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Abramos nosso coração e acolhamos o Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa. Quem proclama para nós o Evangelho hoje é o Evailton, aqui de Belisário. Vamos ouvir. Somos um povo convocado pra cantar a fé e amor. O Cristo é o eterno Senhor, é o eterno Senhor, é o eterno Senhor. Hosana e glória a Deus, que virá. Louvor, bênçãos entoai, amém, fiel, vencedor. Somos um povo convocado pra cantar com fé e amor. O Cristo é o eterno Senhor, é o eterno Senhor, é o eterno Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos,
apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Terceiro domingo da Páscoa. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, o terceiro domingo da Páscoa nos apresenta este belo texto de São João, que narra a terceira aparição de Jesus ressuscitado ao grupo dos apóstolos. Meditemos esse evangelho em 3 momentos. O primeiro momento, quando Pedro lidera um grupo de mais 6 apóstolos e diz que vai pescar, vai voltar à sua rotina. O texto sugere que há uma espécie de frustração porque Jesus morrera e nada aconteceu ainda. Então eles voltam à sua rotina. Jesus, que antes chamara os discípulos para pescar gente, agora vê os discípulos voltando para a sua rotina, pescar peixes. E eles trabalham a noite toda e nada conseguem. É um sinal claro da noite escura. A noite sem o ressuscitado é sempre uma noite pesada, trabalhosa, de muita fadiga e de nenhum resultado. Diz o texto que logo ao amanhecer, Jesus estava à margem do mar. E vai perguntar aos discípulos se tem alguma coisa a comer. E eles dizem que não, trabalharam a noite toda e nada pescaram. Então Jesus dá a ordem de lançar a rede, eles obedecem à palavra e pescam fartamente. E aqui é que Jesus é reconhecido. Logo, João vai dizer que é o Senhor. E Pedro, que estava nu, se veste e se lança ao mar. É interessante observar também que para puxar a rede, todos vão à barca para trazer a rede, que traz 153 grandes peixes. Muitos interpretam aí a totalidade dos peixes como a significar a universalidade da salvação. Essa experiência é muito interessante, queridos irmãos e irmãs. A nossa comunidade, ela só é capaz de produzir frutos a partir do momento em que faz a experiência do ressuscitado, ouve, escuta e obedece a sua palavra. E é no reconhecimento do ressuscitado que está, portanto, o sucesso de todo o trabalho que empreendemos. O segundo momento é quando Jesus faz a refeição com os apóstolos. E aqui há outro dado interessante, quando Jesus diz assim, traga os peixes, a brasa e a peixe, a pão. Então o que acontece? Pedro, nessa hora, sozinho traz a rede. O que antes foi necessário um grupo de 7, agora Pedro sozinho traz a rede. É importante observar esse detalhe, a entender que Pedro é aquele que Jesus escolhe para coordenar a sua igreja. Esta rede pode lembrar a igreja, que deve abraçar a todos, que deve alcançar a todos, não deve discriminar ninguém. E Pedro é aquele que vai, por primeiro, conduzir esta igreja. E esta refeição lembra, portanto, a Eucaristia. Todos são chamados a tomar assento à Eucaristia, a alimentar-se do ressuscitado, que nos dá a força para transformar e nos dá a força para vencer todas as dificuldades da nossa vida.
O terceiro momento é quando Jesus, então, confia a Pedro a missão de pastorear. E vai lhe perguntar: Pedro, você me ama mais do que os outros? E pergunta 3 vezes, como a dizer que para assumir o trabalho pastoral, o trabalho de evangelização da igreja, é necessário, antes de tudo, um amor incondicional a Jesus Cristo, um amor incondicional ao Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, como é bonita essa experiência pascal, essa experiência do ressuscitado, que nos faz compreender que é a partir da sua palavra que o nosso trabalho produz frutos. É a partir do alimento da Eucaristia que nós nos fortalecemos para enfrentar as dificuldades do mundo, e que é por amor que nós somos chamados a evangelizar. E hoje, neste domingo, nós temos uma data importante. É o dia dos trabalhadores e trabalhadoras, dia de São José Operário. E nós vivemos num país em que cada vez mais os trabalhadores e trabalhadoras estão perdendo direitos. Esta rede que é a igreja deve alcançar todos os trabalhadores e trabalhadoras. E isso significa o quê? Assumir a sua luta, assumir o seu compromisso de lutar por vida digna, vencendo todos os obstáculos que muitas vezes são levantados por aqueles que têm a obrigação de tirá-los, que são nossos governantes, que ao invés de governar a partir dos trabalhadores e para os trabalhadores, nem sempre o fazem. Nós vivemos num sistema em que quem dita as normas é o capitalismo, é a economia de mercado, fazendo, portanto, com que trabalhadores e trabalhadoras não sejam valorizados na sua dignidade. Hoje, portanto, nesse dia dos trabalhadores e trabalhadoras, nós queremos deixar essa nossa mensagem de solidariedade, a nossa mensagem de luta junto com todos os trabalhadores e trabalhadoras, implorando e pedindo a Deus de fato que as leis venham a favorecer aos trabalhadores e trabalhadoras, a fim de que tenham um salário digno, condições e ambiente de trabalho favoráveis, que todos os direitos, conquistados por lutas intermináveis, que esses direitos sejam respeitados e não diminuídos, como temos visto acontecer no nosso país. E que São José Operário nos ajude a compreender que o trabalho dignifica a pessoa humana e que se eliminem as diferenças e as discriminações tão presentes ainda no mundo do trabalho. Que o Cristo ressuscitado nos ensine e nos ajude e nos anime nessa nossa luta. Que a nossa missão de evangelizadores e evangelizadoras, a nossa missão de cristãos, se dê neste mundo, a fim de transformá-lo para que ele seja cada vez mais sinal do reino de Deus. Desejo que você tenha um dia muito abençoado e que a palavra de Deus reanime o seu coração, reacenda na sua vida a esperança e o ânimo, para que então, fazendo a experiência do ressuscitado, você sinta a força do Cristo que leva você a fazer pescas abundantes, pescas que levem as pessoas a ter vida, a ter esperança sempre mais. Amém. Paz e bem. Assim Jesus nos mostrou no Evangelho de hoje, que somos instrumentos nas mãos de Deus, que tudo está nas mãos de Deus. Portanto, como diz o Senhor, Padre, só a partir da palavra que nosso trabalho produz frutos de justiça, de amor, de caridade, respeito, um mundo sem exclusões. Teu corpo, Senhor, repartido entre nós, nos faça criar uma vida melhor, os bens partilhando com todos os irmãos. Senhor, o teu povo precisa de paz, saúde, cultura e libertação, unidos na força de teu grande amor. Senhor, assumimos a tua missão. Senhor, o teu povo precisa de paz, saúde, cultura e libertação, unidos na força de teu grande amor. Senhor, assumimos
Chegamos então ao final desta reflexão dominical, que possamos vivenciar este domingo com muita fé, participando da vida de nossa comunidade. Oremos. Senhor Jesus, como a Pedro, hoje tu nos perguntas também: tu me amas? Sim, Senhor, mas concede-nos que te amemos ainda mais, com o coração aquecido pelo fogo inextinguível do teu amor. Tu abriste-nos os caminhos que levam ao Pai, e graças a ti, a vida é muito mais forte do que a morte. Temos a certeza, pela fé, que vives em nós e estás presente em cada homem e mulher, nossos irmãos e irmãs. Faz com que nos entreguemos à missão apaixonante de te amar, querendo sem medida os outros, com o amor que tu os amas. Dá-nos a força do teu Espírito, para sermos tuas testemunhas para sempre e obedecer à vontade de Deus sem medo de nada, nem de ninguém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.